Para darmos início, vamos falar da história de Chernobyl. A usina de Chernobyl foi construída lá pelos anos de 1970. As primeiras usinas nucleares de fato foram construídas logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Uma curiosidade é que as primeiras usinas foram feitas, na verdade, com o intuito de apenas explorar o potencial energético da usina nuclear como parte do projeto da União Soviética, ou seja, não gerava energia para casas de civis, para apartamentos ou para outros meios civis. Após um tempo da criação do programa nuclear soviético, a União Soviética criou cidades feitas para os trabalhadores das usinas, que a propósito também eram alimentadas pelas próprias usinas. O motivo da criação dessas cidades foi porque a União Soviética não via as usinas nucleares como algo perigoso. E existia também um slogan na época chamado o Átomo Pacífico, que foi uma tentativa da União Soviética de diminuir o medo das pessoas com coisas relacionadas a nuclear, pois as pessoas estavam muito receosas quanto a esse tipo de tecnologia, devido aos estragos causados por bombas nucleares na Segunda Guerra Mundial. Agora vamos falar de Chernobyl. Chernobyl era a usina nuclear que alimentava a cidade de Pripyat, que originalmente foi feita para ser construída próximo de Kiev, a capital da Ucrânia, mas foi pressionada por conta de órgãos públicos e foi relocada para próximo de Chernobyl. A cidade de Pripyat foi construída a pouco mais de 3 km de Chernobyl e foi oficialmente inaugurada em 4 de janeiro de 1970. Pripyat foi uma cidade feita para conter os trabalhadores das usinas e suas famílias, o que resultou em uma população de mais ou menos uns 50 mil moradores. Apesar de Pripyat ter o objetivo de apenas ocupar os trabalhadores das usinas, Pripyat foi muito bem construída e muito bem posicionada geograficamente, pois possuía lagos por perto para abastecer a cidade, possuía uma linha de trens próxima para o abastecimento da usina, possuía escolas particulares, possuía também escolas públicas e também possuía hospitais muito bem funcionais. Ou seja, Pripyat, apesar de ser uma cidade apenas para os trabalhadores, era uma cidade muito boa para se viver e também muito querida pela população. Agora, o que seria pior? Um acidente nuclear que poderia ter sido evitado ou um acidente nuclear que não poderia ter sido evitado? Logicamente, o que não poderia ter sido evitado. Então, esse foi o motivo pelo qual Chernobyl explodiu, pois era um acidente completamente evitável. O motivo disso é porque, na época, a União Soviética estava testando um novo tipo de reator nuclear, os RBMK, que eram muito mais baratos de se produziam uma grande quantidade de plutônio, que era um material decorrente do decaimento de urânio, que poderia ter sido utilizado para a criação de armamentos nucleares, mas, como todo equipamento, ele possuía seus problemas. Agora, para entendermos como Chernobyl deu errado, vamos para uma simples explicação de como funciona uma usina nuclear. Vamos pensar o seguinte: você tem um reator nuclear que geralmente é composto de urânio. Quando o urânio decai, ele gera plutônio, que é uma das coisas que queremos aproveitar. O urânio, quando ele decai, ele também gera calor. Então colocamos canos de água que, quando aquecidos pelo decaimento do urânio, geram vapor, e esse vapor gira uma hélice dentro da usina que gera energia elétrica, e é daí que vem a eletricidade gerada pela usina. Uma decisão curiosa durante a construção de Chernobyl é que, além de utilizarem água na preservação da vida dos átomos de urânio, também era utilizado grafite. E essa decisão, infelizmente, traria no futuro grandes consequências para Chernobyl. No dia 26 de abril de 1986, o pior aconteceu. Durante um teste de segurança falho, o reator da usina explodiu. Enquanto a União Soviética tentava abafar o caso e adiar a evacuação de Pripyat, o reator continuava queimando. E também, enquanto isso, helicópteros começaram a jogar areia e chumbo no reator na tentativa de diminuir a liberação de radiação, mas era muito difícil atingir o alvo. A situação estava caótica. O núcleo radioativo estava se transformando em uma massa e perfurando o concreto da usina, e foi popularmente chamado de pé de elefante. O medo era de que, se encostássemos reservatórios de água abaixo da usina, causaria uma segunda explosão que destruiria o resto de Chernobyl
Para impedir que uma catástrofe desse tamanho acontecesse, era preciso que alguém fosse até debaixo da usina e esvaziasse a água. Foi então que 400 trabalhadores cavaram um túnel por debaixo do núcleo, um calor extremo, para dissipar o calor, e então 3 trabalhadores foram até o final do túnel e esvaziaram a água. Para eliminar o problema de vez, era necessário fechar o teto do reator, mas o teto estava muito contaminado com barras de grafite extremamente radioativas que foram lançadas ao ar quando a explosão do reator ocorreu. Então, o governo tentou utilizar robôs para extrair o grafite. Entretanto, o grafite era tão radioativo que impedia que o sistema do robô funcionasse. Então, era necessário utilizar humanos, que esses foram apelidados de bio-humanos. Humanos que tinham apenas 90 segundos para limpar o grafite e descer antes de receber uma dose letal de radiação. Graças ao sacrifício desses trabalhadores, foi possível evitar que o pior fosse causado. Para entendermos o real impacto desse evento na história, vamos ver como era Chernobyl antes e depois do acidente. A cidade de Pripyat era o ápice do sonho soviético, uma cidade com uma população média de 26 anos de idade. A cidade possuía hospitais incríveis, possuía as melhores escolas da época, possuía shoppings, possuía até mesmo uma icônica roda gigante que teria sido inaugurada dias depois do acidente. Era o orgulho da União Soviética, uma cidade onde todos almejavam algum dia poder morar, e os trabalhadores se orgulhavam de trabalhar com a energia do futuro. Pripyat hoje é uma cidade fantasma, e o Chernobyl tem uma zona de exclusão de 30 km em todas as direções. Em 2016 foi adicionado uma nova camada de proteção em volta do reator, que foi feita para durar aproximadamente 100 anos. Onde se ouvia o barulho de pessoas caminhando, de esperança, de crianças brincando, hoje só se ouve o barulho dos vidros dos prédios rachando e trincando com o vento que bate nas janelas.